Olá, sou tia Jó, professora do Fundamental 3. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Com tia Jó tá tudo ok. Vamos lá para mais uma videoaula. E hoje a nossa aula será de ciências. Peguem os seus livros de ciências e abram na página 32. O assunto hoje é as plantas. Vamos lá? As plantas são seres vivos, assim como os animais, portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônicos e luz do sol. Observe a fotossíntese da planta. Presta atenção. Veja aqui como acontece. Primeiro, os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através do seu caule até as folhas. Os sais minerais estão aqui e entram pelas raízes e são levados através do caule. Depois, é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico. O gás carbônico entra pelas folhas e logo em seguida, na presença da luz, ocorre a fotossíntese. O resultado desse processo, formação de um tipo de açúcar, a glicose, que é o alimento dos vegetais, e além do oxigênio, é liberado para o ar. O resultado de todo esse processo aqui forma um tipo de açúcar, que é chamado de glicose, que é o alimento dos vegetais, e além do oxigênio, e a planta libera o oxigênio. Essa aqui é a fotossíntese da planta. Temos também vários tipos de plantas. Vamos falar de algumas delas. As plantas terrestres. Já trouxe aqui alguns tipos de plantas terrestres. Aqui, plantas terrestres são aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver. Essas são as plantas terrestres. Temos também a planta aquática. São aquelas que se desenvolvem na água e elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. São essas daqui. Plantas aéreas vivem em locais altos, apoiados sobre rochas, telhados, construções ou até sobre outras plantas. Retiram do ar ou do meio onde vivem elementos necessários para a sua sobrevivência. Aqui são alguns tipos de plantas. Também vamos falar sobre as partes das plantas. As plantas têm algumas partes. Vamos lá falar sobre elas. Aqui vamos falar sobre a raiz. Aqui é a raiz da planta. Ela é a parte importante da planta, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no solo, a raiz da planta. Depois vemos folhas e frutos. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. As folhas. Agora, o fruto é a parte do vegetal que tem a função de abrigar, proteger e proteger as sementes, originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. O fruto é a parte do vegetal que tem uma função de abrigar e proteger as sementes, originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. E a flor e o caule. As flores são órgão reprodutivo das plantas e é a partir delas que a planta
poderá fornecer frutos e sementes. Essas são as flores, que a partir delas vai fornecer para nós os frutos e as sementes. O caule é a parte que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ele pode ser duro e resistente como um tronco de uma árvore, ou fino e flexível como o caule de uma margarida. Existem vários tipos de caule. O grosso como o tronco de uma árvore e o fino como o caule de uma margarida. E para a tarefinha de casa, é da página 36, 37 e 38. Não esqueçam, quando terminar de fazer a tarefa, manda a foto pro privado da tia Jó no WhatsApp, para a tia Jó colocar a presença na caderneta. Se cuidem, não saiam de casa, usem máscaras quando forem sair, que não é para sair, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e se cuide que logo logo a gente vai se encontrar na nossa escola, logo logo isso tudo vai passar, tá certo? Fiquem com Deus e um grande beijo e um forte abraço.